Relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Sobre esse assunto, está na linha com a gente o economista-chefe da Nova Futura, Pedro Paulo Silveira. Seja bem-vindo. Como vai, Pedro? Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Band News. Uma boa tarde. Bom, a gente tem a estimativa do PIB subindo para 3,45 aqui no Brasil nesse ano de 2021. Qual é a sua avaliação sobre esse tema? E depois eu incluo alguns fatores aqui na nossa conversa. Eu acho que ela responde ao que nós estamos fazendo aqui na Nova Futura também. A gente está reavaliando para cima a estimativa do PIB. A gente tinha uma estimativa que ficava ali entre 2,2 e 2,6. Vamos subi-la, já subimos imediatamente para 3,4 e talvez subamos mais daqui a pouco. Nós tínhamos uma expectativa para o primeiro trimestre de contração, de queda da atividade econômica, né, baseada em dois fatores principais. O primeiro foi a interrupção do auxílio emergencial, do pagamento do auxílio emergencial, né? A última parcela foi paga em dezembro, janeiro, fevereiro e março nós ficamos sem auxílio emergencial e isso acabou produzindo uma queda na renda das famílias. A outra coisa que nós tínhamos em mente para nossas estimações do primeiro trimestre era o recrudescimento da Covid e o estabelecimento de lockdowns, ainda que parciais, a partir do mês de março. Isso geraria um impacto bastante agressivo sobre a atividade econômica. A gente trabalhava com uma queda de 0,5 ponto percentual, depois uma queda também no segundo trimestre, né? Ou seja, nos meses de abril, maio, junho, então a gente teria um primeiro semestre de contração. Não foi o que a gente observou, não é o que nós estamos observando agora. Os números que estão saindo da indústria, do comércio, dos serviços, a atividade industrial, todos esses números vieram mais fortes do que a gente esperava. Então, nós fomos obrigados a rever o crescimento do primeiro trimestre, de 0,5 ponto percentual de queda para 0,7% de alta, foi uma mudança bastante razoável. Isso deve gerar um impulso para o ano como um todo. Foi isso basicamente que aconteceu. O que deveria ser uma contração no primeiro trimestre veio como uma expansão, ainda que moderada, mas veio como uma expansão. Você tem muito cuidado com o futuro, Pedro, com relação ao que pode pintar, ou você acha que esse crescimento já começa a ser, de certa forma, sustentável? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que existem muitas incógnitas a serem resolvidas, né? O mercado de trabalho continua efetivamente muito minado com os efeitos da pandemia desde o ano passado até agora. A quantidade de gente que está fora do mercado de trabalho, ou que está procurando emprego, ou que está com trabalhos precários é muito grande. Então a demanda por novas vagas é grande. E nós acreditamos que o surgimento de novas vagas deve ser bastante lento, né? O setor público está cheio de limites, ele é um grande empregador, um grande fornecedor de vagas, mas nas três esferas a gente não deve ter uma contratação. E, por fim, no setor privado, as decisões de investimento vão precisar mais dinamismo daqui para frente, coisa que a gente não está observando. Então, a gente tem um freio. Apesar do setor externo ter mandado muitos impulsos positivos para a nossa economia, aqui na economia doméstica, a gente tem o setor privado, nós dependemos exclusivamente do setor privado para que a economia comece a andar. Então, há algumas equações, há algumas incertezas para a gente preencher as principais variáveis da nossa equação. O que ajuda a explicar o fato de o IPCA ter tido inflação de 0,31% na comparação com março, por exemplo, e a taxa Selic só agora está subindo, mas ainda assim está em patamares bem baixos, Pedro? Bom, o IPCA ele teve uma pancada muito forte a partir do segundo semestre do ano passado, né? E foi resultado basicamente dos preços internacionais das commodities, vamos colocar produtos agrícolas que incluem grãos, carne,
E o petróleo também entrou aí, o minério de ferro, os produtos exportáveis do Brasil tiveram altas importantes no mercado internacional. E o dólar subiu também. Então, você teve um efeito muito poderoso sobre uma parte importante da nossa inflação. Só não foi maior porque o desemprego no Brasil é bastante elevado e, em certa medida, os salários não subiram na mesma proporção. Agora, esses efeitos, eles se mantiveram pelo menos até agora. Eles se mantêm até agora. A inflação desacelerou um pouquinho e o IPCA saiu para esse número que você falou, 0,31. A nossa expectativa é que ele continue um pouco moderado agora, nesse nível, por mais alguns meses. Agora, o que o Banco Central... Eu vou tentar responder a sua pergunta. Eu não sou o Banco Central, mas o Banco Central ele preferiu, e ele tem mandato para isso, ele preferiu observar o comportamento da inflação ao lado do comportamento da economia. Aquilo que a gente chama hiato do produto, que é a diferença entre o produto observado e o produto que a gente teria condições de atingir utilizando os fatores de produção de maneira mais intensa, sem causar inflação, essa diferença está muito grande. Então, o Banco Central falou, olha, se eu subir muito a taxa de juros, respondendo à inflação, eu posso me antecipar muito, né, e abortar a recuperação da economia. Ele ficou observando. De outubro, novembro para frente, o Banco Central foi observando a inflação subir e foi observando a atividade econômica. À medida em que ele teve a confirmação em janeiro e fevereiro que a atividade econômica estava melhor do que a gente imaginava, ele planejou a retomada da alta da taxa de juros para um patamar mais próximo do que seria natural. E foi isso que aconteceu, ele teve que aguardar, eu acho que é o que dava para fazer. A situação é ainda muito complexa, os efeitos da pandemia ainda estão aqui, o Banco Central tem que monitorar com muito cuidado essa dupla, o desemprego de um lado e a inflação de outro. Para encerrar, Pedro, rapidamente, quem ganha e quem perde com o dólar a 5,35, por exemplo, indústria do aço? Eu acho que ela perde um pouco em relação ao dólar que estava a 5,60, mas os preços internacionais estão muito fortes, ela está no líquido ganhando. E alguém está perdendo muito? Eu acho que não, eu acho que essa manutenção dos preços internacionais dos nossos produtos garante que o resultado líquido para eles seja positivo. Acho que nós temos muitos ganhadores. À medida que o câmbio cai, o dólar cai, ele fica mais barato, a pressão sobre a inflação melhora. Então, os orçamentos familiares ficam menos pressionados com a queda do dólar. Eu prefiro isso. Pedro Paulo Silveira, muito obrigado. Uma boa semana pela frente, viu? Sempre bom contar contigo aqui no Band News TV. Agradeço o convite, uma boa semana para todos.